A palavra de Deus fala, queridos, que os seus maridos devem amar quem? A sua esposa. Eu falei para minha esposa: o melhor amigo teu, Tiago, e amiga tua é a sua esposa. Elane, o melhor amigo teu, o melhor de todos, aqui na terra, é tua esposa. Eu falei para minha esposa: meu melhor amigo é você, minha melhor amiga. Não pode haver segredos. Ela assim, é confidente, eu também a ela, porque eu passo muito mais tempo do que a minha família, meus parentes, talvez, os meus amigos. E ali, quando o segurança falou que ia chamar o esposo dela, ela falou: esse cara é o pior inimigo da minha vida. E esse dia chegou uma amiga conhecida minha, perguntei: tudo bom? Como é que está a família? Ela falou: está excelente. Eu falei: graças a Deus. E o esposo? Ela falou: Deus me livre. Ela veio tem 6 meses. Virou moda, queridos. A Bíblia fala, nos recomenda, nos aconselha: Deus, maridos, amai a vossa esposa. O cara tem amado mais a política. Outros são fanáticos com time de futebol e tem a cada custo desprezado a sua família e a sua esposa. Nós devemos, queridos, fazer reflexão na nossa vida e saber o bem mais precioso que nós temos para valorizar. E muitas das vezes, eu falo nas minhas reuniões de palestra para meus colaboradores, nós só damos valor o nosso emprego, a nossa saúde, o nosso nome, a nossa família, quando às vezes nós perdemos. Muitas das vezes o mesmo tempo acho que é chato, é patético, fazendo as coisas constantemente da mesma forma todos os dias, se torna negativo mesmo. Mas uma vez eu estava andando a pé com minha esposa, de bicicleta por sinal, ela botava ela no quadro da bicicleta, né? É verdade, não tem vergonha não. Ia comer pipoca lá na praça, era uma mão com açúcar, bom demais. Faça algo diferente para valorizar a família. Vai comer uma pipoca no final de semana. Hoje mesmo, por sinal, Isaías e Vera, irmã dela, está convidada a comer fora hoje, né? Vamos se alimentar na carne de Deus hoje, ao lado da carne de Deus. Faz algo diferente, muitas das vezes não custa tanto. Olha, deixa eu falar agora para vocês aqui: as pessoas que estão mais felizes, conjugalmente falando, sabe quem é? É as pessoas que ganham menos, hein? Às vezes chega em casa triste, a mulher começa a passar a mão na unha, a cabeça, consolar a pessoa. A mulher, mesma coisa, cobrar o marido, coisa e tal, cobrança difícil, né? Mas às vezes as pessoas que ganham fortuna passam mais tempo fora da família, viajando, envolvido com o trabalho, refém nas coisas, e esquece, desapega, desvincula do bem mais precioso que deveria amar mais, que é a família. E se uma das coisas que o inimigo tem mais assim procurado atingir é quem? Porque quem sofre mais são os filhos. A maioria das pessoas são deprimidas, no mínimo perde 10 quilos no primeiro mês, segundo estudo que eu fiz agora por último. E os filhos começam a crescer sem pai, sem referência, sem uma certa, contato, vamos dizer isso. E acaba sofrendo parentes, vizinhos, até o animal de estimação. Quando o relacionamento conjugal vai mal, começa a sofrer, sim ou não? E esses dias minha esposa, por ser assim um pouco cabeçadora, falou uma coisa: não, filha, não é assim não. É assado, porque eu já fiquei sabendo e eu também procurei me informar, é assado. Aí o menino falou: papai está brigando com a mãe, 10 anos de idade, mais de 20 anos de casado, mas glória a Deus, ele nunca viu uma briga de nós dois. Amém. Discordância, eu falei: não, filho, que não é, isso aí não é briga não, ela está falando uma coisa, eu estou falando outra. Não concordei com ela.
Embora ela às vezes mais vence, né? Porque às vezes eu fico bom calado, né? E se boca calada, sai pra quê? Remédio, né? Eu tenho tomado sem remédio direto, viu? A briga é terrível. Quando briga, eu não acerto fechar minhas negociações. Eu não consigo ter êxito. Quando a pessoa briga, desacerta até o endereço de casa. Então, queridos, a Bíblia nos aconselha: vós, marido, amai a vossa esposa, como Cristo amou ela. E muitos, infelizmente, têm deixado esse versículo de lado. E eu tenho alguns conhecidos que têm largado as suas mulheres de 40 anos e trocado por duas de quanto? De 20. E eu, com 42 anos de idade, confesso a vocês, minha esposa e eu, inúmeras vezes, infelizmente, não tinha nem comida à altura para se alimentar por um dia. Passou necessidade junto comigo, no início não foi fácil, mas para a honra e glória de Deus, se passou necessidade junto comigo, momentos difíceis, hoje também irá degustar do melhor dessa terra, amém? Amém. Deus seja louvado. Se necessidade for, comer bacalhau do porto, porque só Deus, eu e ela sabem o quanto nós passamos. E muitas das vezes os maridos não dão valor. E até hoje eu não vi as pessoas que estão embaraçadas conjugalmente se dar bem na vida, ser próspero na saúde, na fé, ter êxito. O psicológico da pessoa não volta não é o normal. Tem um provérbio, queridos, para eu encerrar a mensagem, que fala o seguinte: que não tem vitória nenhuma na vida. Atenção, não existe vitória nenhuma alcançada na vida que compense a derrota onde? Me ajuda aí. Do lado. Então que nós possamos, queridos, fazer uma reflexão tamanha. E a nossa oração a partir de hoje possa ser: Senhor, abençoe o lar. Não custa muita coisa você elogiar seu esposo. O esposo elogiar a esposa, falar a verdade. Falar que o cabelo dela está bonito, que a roupa dela está excelente. Dá um cartãozinho de crédito a ela com um limitezinho para ela gastar no final de semana. Ela gosta disso. E às vezes o marido muquirana não dá nada a ninguém. Então, um tchau de mão fechada. Não pode sair de casa sem pelo menos dar um toquezinho na esposa. É verdade. Hein? Porque se o esposo, a esposa não dão um carinho, o seu marido um ao outro, lá fora está cheio de mulher ou cheio de homem querendo fazer isso. E muitas das vezes, queridos, nós só damos valor quando eu chego em casa, fico logo procurando a mulher. Para bater papo, né? Conversar, melhor amiga. Confidenciar algo, ó filha, aconteceu assim, assado, cozido, torrado, é mesmo e tal, e chega no denominador. E muitas das vezes nós sofremos conjugalmente, queridos, porque falta diálogo no nosso relacionamento. Um bom diálogo resolve cessar até mesmo uma guerra. Comece a dialogar mais. Mulher, cobre menos, ou talvez cobre, mas com jeito. Eu tenho o costume de falar que o pior cobrador que olha para esse cigano para dentro de casa é o filho das esposas. Tem um filho meu que chama Eliabe, e se eu prometer qualquer coisa a ele, ele quer 10 cobranças por dia. De manhã, meio-dia, de tarde, de noite, o cara está dormindo do lado e cobrando. Então quem sabe como falar, fazer a política da boa vizinhança, porque um relacionamento é algo muito valioso. A política da boa vizinhança é o segredo. Se nós vamos levar tudo a ferro e fogo, a gente não ficamos 30 dias com ninguém. Faz que nem Ronaldinho. Casou em uma semana, na outra largou. Então, queridos, que nós possamos ter a sabedoria. E nós possamos falar com Deus: Senhor, me ajuda
sábio. Porque o que está em jogo, além da minha salvação, é um relacionamento conjugal. E algumas das pessoas por aí, vão encerrar a mensagem, falam o seguinte: que só é permitido, a Bíblia só permite a separação por adultério, assim, sim ou não? Não é assim que a Bíblia fala? Mas aquela mulher em São Paulo, coitada, ela foi violentada, o marido estava espancando ela, que os olhos dela estavam roxos. Tem que cair fora, deixar esse infeliz de lado, recomeçar nova vida. Não dava valor à sua esposa, amando, quem sabe, mais seu trabalho, suas atividades, as amantes na rua, e sendo uma pessoa fracassada dentro do lar. E por fim, queridos, Efésios capítulo 6. Efésios, queridos, capítulo 6. Efésios capítulo 6, no versículo seguinte: vós, filhos, sede obedientes a quem? Vossos pais, porque isso é o que? É justo. Versículo 2 para encerrar: honra teu pai e quem mais? Que é o primeiro mandamento da lei de quem? De Deus, serve de promessa. E os filhos por aí têm falado que conselho fosse bom, não se dava assim o quê? Se vestia. A gente temos, queridos, que, como filhos, valorizar a nossa família, os nossos pais. Porque por mais rude, por mais rigoroso, por mais ruim talvez que seja, aparentemente, sempre eles querem o melhor para nós. Na minha época, queridos, alguns anos atrás, né? Eu, ao dormir, dava a bênção a meu pai e a minha mãe. Na hora de acordar, eu fazia como também? Bênção a meu pai e minha mãe. Hoje existe isso, sim ou não? O respeito foi banido do relacionamento, da família. E aí, coroa, como é que tá? Muitas das vezes, nossos filhos acordam que às vezes não dá nem um bom dia aos pais. Eu fui criado que às vezes aí eu estava de joelho, lembro como se fosse hoje, sexta-feira da paixão, preste atenção, dava bênção a meus padrinhos, não é assim que se lembra aqui? De joelho, agora era para receber um pai de mim, né? É a lei de sobrevivência. E hoje, às vezes, vivem juntos, moram no mesmo teto, mas como se fossem separados. Falta aquele respeito, aquele contato, né? E às vezes, queridos, esses dias, um pai sofrendo, estava debilitado, que seu filho tinha saído da igreja, estava envolvido com droga, etc. Aí eu pude analisar, fui estudar a família. Por que aconteceu isso? O pai, um homem consagrado, homem de Deus, devoto ao Senhor, né? Um homem muito espiritual. Mas a mãe constantemente passando a mão na cabeça de quem? Do filho. Fazendo coisa errada, o filho e a mãe encobrindo. Moral da história: o filho se viu na igreja, o filho se afastou da igreja e se envolveu com coisa errada.